Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam firmes e fortes aí, campeões dos concursos e utilizando as principais ferramentas e técnicas de aprendizado para ter um melhor rendimento, e a sua aprovação é uma consequência disso. Espero que vocês também estejam aí aproveitando muito do processo de aprender, aproveitando a caminhada para se tornar pessoas melhores, com mais conhecimento, para contribuir muito melhor aí para o mundo, né? E a sua aprovação é uma consequência desse processo quando ele é realizado com bom desempenho, com alto rendimento. Se você não me conhece, eu me chamo Alex e esse aqui é o meu canal. Eu sou um auditor fiscal tributário de São Paulo, aprovado em concurso público, portanto sou um servidor de carreira nas carreiras fiscais, né? E durante muito tempo estudei para concurso público também, e estudo até hoje, né? Sou um universitário na segunda graduação, no último ano de Direito da USP. Atualmente estou estudando, inclusive, aqui para a segunda fase da OAB, como você pode ver aqui no meu material aqui atrás. E o que eu compartilho aqui é minha experiência na utilização de recursos para melhor desenvolver o aprendizado, para melhor ter um rendimento nos estudos. Então, não compartilho coisas que eu não experimentei, coisas que eu não conheço. Estudo é fruto da minha preparação em vários anos de concurso público, tendo sido aprovado em diversos concursos, e também é fruto das coisas que eu utilizo até hoje, né, dos meus estudos e técnicas que eu utilizo. Então, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva aqui, deixe já algum comentário, o seu joinha aqui também, enfim, a sua participação ativa nesse vídeo, ele é muito importante para mostrar para o YouTube que esse conteúdo aqui ele tem alguma relevância, e aí a gente vai conseguir mais alcance também. E não deixe de acionar aqui o sininho também para você receber notificações dos conteúdos que saem por aqui, se você é um estudante de concurso público, e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas também. Neste vídeo aqui eu quero falar com você sobre uma das questões que mais trazem dúvidas para aqueles que estão estudando, né? Que é fazer resumos, né? Como é que se faz resumos de forma eficiente e quando se deve fazer resumos, né? Se sempre deve se utilizar essa técnica e, se ela for utilizada, qual é a melhor forma de fazer isso e em que momento também. Então, tudo isso nós vamos conversar aqui nesse vídeo. E, ora, claro que isso é uma questão muito importante para quem está estudando. Por quê? Porque o resumo é uma técnica muito utilizada entre os estudantes, de maneira geral, e principalmente aqueles que estudam para vestibulares e concursos públicos, né? Porque o resumo ele é uma maneira excelente de você condensar conhecimento, né? Você tem lá um material muito extenso, e é óbvio que quando você faz a primeira checagem desse material, que você estuda pela primeira vez, você vai ter contato com esse material quase que por completo, ou até mesmo por completo, o que despende uma grande quantidade de tempo, e tempo é um recurso precioso para quem estuda para concurso, e você vai precisar reter aquele conhecimento, você vai precisar também de formas de capturar ou recapitular aquele conhecimento muitas vezes. Então, o que você faz, por exemplo, você tem lá um material de 100 páginas, por exemplo, 200 páginas, e aí você vai condensando aquilo em poucas páginas, de maneira que você possa trazer o conhecimento de volta muito rapidamente. Além disso, quando você se envolve em resumos, você tem também uma maneira ativa de estudar, né? A tua mente, o teu cérebro se envolve com o processo, o que é, sem dúvida, uma maneira muito importante de cognição, é uma maneira muito importante de fazer com que o conhecimento seja aprendido pela tua mente, né? Pelo teu cérebro. A gente sabe que estudar de forma passiva não dá resultado, né? Você precisa de várias maneiras de envolver tua mente no processo de aprendizado, e o resumo ele faz parte disso. Agora, qual é a melhor forma de fazer resumos, né? Ou melhor, talvez a gente possa pensar assim,
o que não é uma boa maneira de fazer resumos, quais são os erros principais que as pessoas cometem quando vão utilizar essa técnica, né? Bom, a primeira coisa importante é saber que um resumo ele é uma coisa muito pessoal. Então, é preciso que seja realmente produzido pelo estudante, produzido por aquele que está tendo contato com o conhecimento, né? Porque somente você tem as melhores maneiras de se aproximar daquela matéria e condensar aquela matéria de modo a fazer sentido para você, né? As associações que são feitas no resumo, elas precisam ser feitas de uma maneira que faça sentido para a sua mente. E o ato de realizar isso, com envolvimento muito pessoal, de maneira que você está produzindo pessoalmente aquele conhecimento, criando aquela forma de resumir, isso por si só é uma maneira de acionar a tua memória, acionar a tua mente e fazer com que você comece a obter conhecimento. Então, talvez o primeiro grande equívoco que as pessoas cometem aí é achar que pode adquirir resumos prontos, né? O resumo pronto, aquele que você pega numa internet ou que você pega num material que já está preparado por uma outra pessoa, às vezes até feito por autores, professores e tudo mais, ele pode ser até interessante, ele pode até servir de alguma maneira, mas não está longe de ser a melhor maneira de se utilizar de resumos, porque quando uma coisa é produzida por uma outra pessoa, não há o envolvimento seu diretamente naquele processo, portanto, não produz um bom resultado, não serve como uma maneira eficiente de acionar a tua mente e fazer você começar a reter conteúdo. Então, quanto mais for produzido por você mesmo, mais envolvimento sua mente vai ter com aquilo e mais fácil vai ser de você recuperar os conhecimentos que estão ali cada vez que você tiver contato com aquilo novamente, né? De tal modo que, às vezes, batendo o olho de maneira fotográfica num resumo que você fez, você já recupera automaticamente conhecimento, né? Quando você se envolve assim. Então, esse é o primeiro ponto, né? Produzir você mesmo o material, o seu material de estudo, certo? Então, evitar esses materiais que são já pré-confeccionados, né? Eles podem ajudar, mas não é a melhor maneira. Um outro grande problema que as pessoas têm quando vão fazer seus resumos ao mesmo tempo que está estudando, que está lendo, que está ouvindo uma videoaula, alguma coisa assim, já tentar produzir esse resumo e fazer isso transcrevendo partes do material. Ora, eu não estou dizendo que quando você está vendo uma videoaula e quando você está estudando um material, seja ele qual for, você não possa já ir pincelando e fazendo algumas anotações breves, alguma coisa assim, até porque isso te dá esse envolvimento, essa forma ativa de estudar, e é muito importante. Agora, qual é o problema? O problema é quando você tenta de fato produzir um resumo definitivo ao mesmo tempo que você está lendo o material. É porque primeiro você não conhece ainda plenamente esse material, e é muito provável que você vá trazer muito mais informação para o resumo do que realmente é necessário, fazendo com que o material fique muito longo e com partes desnecessárias que você não precisa, né? Além disso, o que acaba acontecendo nesses momentos que você está tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Você acaba transcrevendo, né, escrevendo partes do material. Isso, de fato, não é a maneira mais eficiente de resumir. Notem o seguinte, né? Transcrever, além de tomar bastante tempo, ainda você está num fluxo muito discursivo das ideias, né? Quando, na verdade, a gente sabe, e os estudos apontam isso, né, a prática também, que o nosso cérebro funciona muito melhor com associações, com fluxos, com desenhos, com setas, com associações lógicas, né, que saem do campo do discursivo, do campo da textualização. Então, funciona muito melhor, os resumos funcionam melhor com palavras-chave, tópicos, né? Cores, desenhos, setas, ligações associativas de conceitos, tabelas, né?
tudo aquilo que resume de uma forma mais, digamos assim, esquemática o conhecimento do que transcrição, né? Então, a transcrição, ela toma muito tempo e você não sai daquele aspecto textual que não é a melhor forma da tua mente apropriar conhecimento, né? Apropriar de maneira racional o conhecimento. Então eu não aconselho que seja feito assim dessa maneira e nem que seja feito ao mesmo tempo, né? Enquanto você está lendo lá, você já vai transcrevendo, tentando fazer o seu resumo definitivo. Por quê? Porque não funciona bem. Geralmente você vai transcrever e você nem se concentra tanto na própria leitura, né, no próprio estudo do material, e nem faz bem uma coisa e nem faz bem a outra também. Além do que, tem um fator importante aí que muito tempo vai ser tomado nessa tarefa, nesse trabalho. Você não tem tanto tempo assim, né? Então, veja bem, né? Produzir os seus próprios resumos, procurar não fugir da transcrição do material, né? Então, essas são duas dicas importantes, né? E, além disso, na hora que você for fazer o resumo, você procurar utilizar esquemas, né? Fluxos, tabelas, ideias que associem de maneira mais visual e imediata, né? Associativa, os conhecimentos que você tinha lá em forma de texto, né? Então, em grande medida, fazer um resumo é retirar, decodificar aquilo que está em forma de texto e recodificar de uma maneira um pouco mais associativa e lógica, para que a tua mente faça as associações de forma mais rápida. E aí, nesse ponto, né, uma quarta coisa importante é que você procure usar a tua criatividade também, né? Você pode fazer mapas mentais, você pode fazer, como eu falei, setas, usar cores, transcrever não, né? Estabelecer palavras-chave, né? Coisas que funcionem bem para que você possa usar toda a tua mente ali, tua criatividade, porque no momento que você está usando isso, é o momento que você está tendo uma boa apreensão, né? Que está vendo ali uma boa aproximação cognitiva com o material, e aí sim você está começando a reter aquele conhecimento de modo a não esquecer mais, ou de modo a simplesmente pegar ali um cartão, uma folha que você fez, todo esse fluxo, né, e esses esquemas, e olhando ali de maneira fotográfica até, você já recupera muito do conhecimento a respeito de uma matéria, a respeito de um conteúdo que era muito extenso. Então, é uma forma importante de você aprender no momento que está estudando, né, no momento que está produzindo o resumo, e também é uma forma excelente de revisar depois, porque vai haver uma coisa de imagem ali, uma coisa imagética, né? Você produziu, você lembra daquelas imagens, e aí no momento em que você olha para aquilo de novo, o conteúdo volta rapidamente para a sua mente. Então, essas são algumas coisas, alguns cuidados que a gente tem que ter quando produzir resumos, e algumas coisas que a gente deve evitar, e algumas formas de fazer isso de maneira mais eficiente para o seu aprendizado, tá certo? Algo importante também, né? Lembra que os resumos, eles são complementados ao longo do tempo. Então, às vezes você vai ter lá, por exemplo, uma cartela que você fez um resumo com vários desses fluxos que eu acabei de falar, e isso não acaba aí. Conforme você vai estudando mais, vai vendo outras partes do conteúdo, você pode voltar àquela mesma folha, aquele mesmo local, né, em que você fez os resumos ali, e você acrescenta novos dados, né, novas informações que vão surgindo ao longo do teu estudo que se aplicam naquele tópico, né? Isso também é muito interessante. Agora, é sempre adequado fazer resumo? Essa é uma pergunta muito importante. Eu, particularmente, digo que não, né? Normalmente eu aconselho a que os resumos sejam utilizados não para todo o conteúdo, não para toda a matéria, porque isso toma muito tempo, né? E você, enquanto você está tentando produzir um material assim, você poderia estar resolvendo questões, você poderia estar estudando um outro tópico do edital, um outro tópico do programa, aprofundando ali, né, avançando um pouco mais com o conhecimento e principalmente resolvendo muitas questões, né, que isso também, sobretudo, é uma maneira excelente de aprendizado, é a número 1 de aprendizado. Então, quando que eu acho que você deve utilizar os resumos? Bom, a forma ideal de estudo é resolver muitas questões
E enquanto você está resolvendo questões, olhando para o teu material, procurando ali já resolver dúvidas e tudo mais, você já está adquirindo um conhecimento muito amplo a respeito do conteúdo, do programa como um todo. Talvez você vai atingir 70%, 75% do conhecimento que você precisa de uma determinada matéria, de um determinado programa. E vai ter algumas coisas, né? Algumas coisas que vão te gerar mais dúvida. Alguns conteúdos que você vai ter mais dificuldade de assimilar. E alguns conteúdos também que são imbricados com muitas regrinhas, exceções e tudo mais. Então, para esse conteúdo que é um pouco mais difícil de você aprender, ou para aquele conteúdo que é muito hermético, assim, muito imbricado, com muitas observações a fazer, e que você vai ter dificuldade de lembrar, aí é o momento de você produzir um material como esse. Então, regra geral, o resumo não é tão adequado para aquele 70% ou 75% do conteúdo que você já tem assimilado, né? Mas ele serve muito mais para aquela parte que é mais difícil, aquela exceção, para aqueles 30% do programa, da matéria, que você tem de fato mais dificuldade. E aí é bom você produzir isso, porque todo esse processo de produção de resumo e de recapitulação que você vai fazer com aquele resumo, vai te ajudar a introjetar, né? Assimilar aquele conteúdo que você tinha mais dificuldade. Então, digamos que ele para ser usado dessa forma, um uso marginal, justamente para quando você sentir estrategicamente que tem necessidade de se voltar mais para um determinado tópico, porque ele é de difícil compreensão para você, tá bom? Bom, diga aí o que você pensa disso, como é que você utiliza os resumos, né? E deixe seus comentários aqui, né? Porque isso, como eu falei, ajuda demais a gente a continuar produzindo, tendo alcance, e vamos voltar com certeza aí com novos conteúdos para a gente debater mais. Até mais, meus amigos, bons estudos e rumo à aprovação. Tchau, tchau.